Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Brentegani, sou psicóloga, especialista em neurociência, facilitadora em constelações familiares. Atualmente também ministro cursos de pós em constelação familiar aqui pela IPC. Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as leis sistêmicas e mais 3 leis, né? Além dessas 3 leis sistêmicas que, na minha opinião, são muito importantes observar nas constelações familiares. E quais são elas, Fernanda? Lei do tempo e espaço, assentimento e a razão. E por que eu gostaria de falar, além das 3 leis do Bert, as leis do amor, né? Sobre essas 3 leis. Gente, o conhecimento dessas leis, todas elas, são importantíssimos para entender os desequilíbrios que influenciam ali, né, o sujeito em sua vida. Certo? É muito importante a gente ter uma base para a gente poder entender as desordens que ocorrem dentro de uma constelação familiar. E não somente dentro das constelações familiares, desde o primeiro contato que a gente tem ali com o nosso cliente. Então, só para iniciar, a primeira coisa, né, que a gente precisa entender é que todas essas leis sistêmicas, né, que Bert fala, as chamadas leis do amor, se você parar para pensar, elas vêm de uma só lei, chamada polaridade. Já ouviu falar? Então, através da polaridade, nós determinamos a vida e a morte, o masculino, o feminino, o dia, a noite, a saúde, a doença, a alegria, a tristeza, o alto, o baixo, o esquerdo, o direito, tudo isso é polaridade. Na medicina chinesa mesmo, através da teoria Yin Yang, a gente fala muito de polaridade. E a polaridade ela é tão importante de ser observada porque quando nós estamos ali de frente com o cliente, nós também precisamos ter essa noção do que é, por exemplo, equilíbrio funcional e saudável, para identificar ali o que é desequilíbrio, disfuncional e também doentio. Então, nós podemos entender que se a lei da polaridade, né, estiver ali em equilíbrio, pulsando, está tudo certo. O problema é que quando uma sobressai a outra, ou seja, por exemplo, uma pessoa, ela chega ali com uma exclusão muito grande no seu sistema. Isso vai infringir uma lei sistêmica do pertencimento e vai causar ali conflitos. Então, falando de polaridade, nós podemos observá-las nas leis sistêmicas que Bert observou e também na lei do tempo e espaço, que é uma das leis que eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês. E aí vocês vão entender porque é muito importante falar sobre todas elas. E quando eu falo que o Bert observou algumas leis, é importante falar sobre isso porque muitas pessoas às vezes acabam confundindo, acreditando que ele criou essas leis. Mas essas leis, elas já existiam há muito tempo. Ele apenas observou e trouxe para as constelações familiares. Então, só para lembrar, existem 3 leis, né, do amor, ou leis sistêmicas, que são, primeiro, a lei do pertencimento, que diz que todo mundo tem direito de pertencer no seu sistema. E esta lei, né, como fala de inclusão e exclusão, nós podemos desde já observar também essa questão da polaridade que eu falei anteriormente. E a lei do pertencimento, quando infringida, ela vai sim causar conflitos aos membros do sistema familiar. E se não olhada, ressignificada e restaurada, ordenada, irá passar por algum descendente que irá sofrer as consequências desse conflito ocorrido lá atrás durante a sua vida, sem que tenha consciência disso. Então, se a gente for parar para pensar, o tempo todo nós estamos em busca de pertencimento. Nós podemos deixar muitas vezes de fazer algo que para nós às vezes é muito importante em prol do nosso sistema, da aceitação das pessoas do nosso sistema, da aceitação das pessoas às quais nós amamos e queremos fazer parte, e que às vezes podem em algum momento pensar diferente de nós. Então, essa necessidade de pertencer também, esse medo de pertencer, muitas vezes por amor nos une a algo muito conflituoso. Nós temos medo, né, de ser julgado, condenado, excluído por ser diferente. Então, mesmo eu tendo uma consciência maior do que eu estou fazendo, é o ideal, é o que vai ser o correto, às vezes por amor, né, e por respeito, por necessidade de pertencer à minha família, eu vou seguir o mesmo padrão deles, mesmo que isso me cause conflitos.
E por que isso ocorre? Porque nós temos medo de ser julgado, condenado, excluído por ser diferente. Quantas situações como esta nós não vemos por aí todos os dias? Quantas vezes nos pegamos, né, nessa necessidade de se sentir pertencido? São muitos os acontecimentos que ocorrem nesse sentido. A segunda lei que eu quero falar para vocês é a lei do dar e receber, ou lei do equilíbrio, que também é uma outra polaridade, onde eu não posso dar de mais e nem de menos. E o que isso significa? Que nós, seres humanos, nós sentimos uma grande necessidade de fornecer algo do mesmo valor ou equivalente àqueles que nos dão algo. E essa necessidade, pessoal, é a base da troca nas nossas relações. O problema é quando eu não respeito esse equilíbrio de dar na mesma medida em que eu recebo e enfraqueço com a minha postura as minhas relações. Ou seja, ou eu dou demais ou eu recebo demais e eu não equilibro. Muitas vezes nós agimos, né, dando mais ao outro, fazendo excessivamente em prol do outro, para aliviar a nossa própria consciência, para suprir muitas vezes um sentimento de culpa ao qual a gente carrega por baixa autoestima, dependência emocional, e só fazendo pelo outro nós nos conseguimos aí nos sentir amados, aceitos, aliviados, nos sentir melhor. E você sabe qual que é o grande problema nisso tudo? Que além dessa lei ser ferida, nós nos metemos ali em inúmeros conflitos. E se você parar para pensar, se eu estou, por exemplo, numa relação, estou dando demais ao outro e não recebendo, ou vice-versa, por que isso acontece? O que me motiva e me mantém nessa postura? O que se encontra, né, por trás das minhas atitudes? Por que eu faço assim? Eu estou tirando a pessoa do seu lugar, por que eu coloco ela em outro lugar? Qual a dor que eu trago para me manter esse tipo de postura? Por quê? Eu estou saindo do meu lugar? Por quê? O que me influencia? Quais as dores e conflitos eu carrego? Tudo isso é importante a gente olhar, porque tudo isso vai de alguma forma nos gerar problemas. E nós sabemos que as nossas dores, os nossos traumas, né, os nossos emaranhados sistêmicos, eles vão influenciar muitas vezes também na quebra dessas leis. Porque pensa comigo, se nós estamos acostumados a uma consciência familiar, e essa consciência familiar, ela vem carregada cheia de crenças fora dessas leis, né? Já quebrando esse padrão de leis há um tempo, aquilo lá para essa família vai ser algo normal, natural. E aí muitas vezes quando nós falamos dessas leis sistêmicas, o que acontece? A pessoa ela não entende, ela se choca, porque o que ela vive, aquela realidade é o normal para ela, é o correto, é o que faz sentido para ela. E falando agora da terceira lei, que é a lei da hierarquia, que é do mais velho para o mais novo, onde o mais velho conduz e tem precedência, e o mais jovem tem a preferência, também estamos falando de outra polaridade. E na prática, como isso nos influencia? Como a lei da hierarquia, ela interfere quando infringida? Então, quando a gente fala de hierarquia, ela também nos serve como base, né, nas posições que exercemos dentro dos nossos papéis, como mãe, como marido, como esposa, como filho. Ou seja, eu não posso ser mãe do meu marido. Se por algum motivo coloco o meu filho na posição de meu cuidador, eu também estou infringindo uma lei da hierarquia. Porque eu sou a grande, não é meu filho que cuida de mim. Ele é o pequeno. A obrigação do meu filho é olhar para frente e não para trás. E se por algum motivo, né, esse filho também se coloca como maior que seus pais, isso também gera ali, né, diversos conflitos, porque ele vai estar fora do seu papel, fora do seu lugar. Então, por exemplo, se eu não cumpro o meu papel e tomo o lugar, né, do outro, eu também enfraqueço o outro. E eu também não consigo olhar para onde eu deveria. Por exemplo, se eu estou olhando para minha família de origem e eu estou ali num papel que não é meu, por exemplo, eu estou no lugar do meu pai, cuidando da minha mãe e dos meus irmãos. Eu não consigo ter energia para olhar
para a minha família atual, para os meus filhos, para os meus relacionamentos. Está entendendo como tudo isso vai impactando e como a gente estar fora do nosso lugar, não respeitar aqueles que vieram antes e também não ficar dentro dos nossos papéis, como tudo isso desequilibra, né? Por exemplo, se eu me coloco como a menininha do papai nos meus relacionamentos, eu não vou conseguir ser mulher. Estarei sempre numa posição infantil. E por aí vai, né, pessoal? Se eu não respeito a ordem de chegada, independente de justificativas, se eu saio do meu lugar, eu vou ter problemas. Então, essas são as 3 leis sistêmicas que são a base das constelações familiares. E através do seu entendimento, nós conseguimos observar as desordens que estão ali impactando o conflito do cliente. E através das constelações, né, eu vou conseguir ter ali um olhar diferente para que a pessoa possa ressignificar e fazer, né, de uma nova forma, com mais fluidez, com mais leveza. Quando a pessoa ela entende essas leis sistêmicas, ela consegue observar os desequilíbrios. E aí ela consegue se colocar no seu lugar, no seu papel. Por isso que é muito importante olhar para essas leis nas constelações. E por isso que as constelações familiares, elas são muito profundas. Ela tem uma base muito profunda, porque a gente consegue identificar os nossos conflitos e olhar para eles de uma forma diferente. Está entendendo? E por isso que é muito importante, antes, né, de qualquer constelação, validar com o nosso cliente essas leis. Ou seja, primeiro, eu gosto de perguntar o que o cliente espera da constelação, se ele tem alguma dúvida sobre como vai ser essa constelação, porque eu preciso entender se a constelação é o que ele está precisando, é o que ele está buscando, se é o que ele espera. E isso é muito importante porque evita frustrações, conflitos sobre o que realmente é a constelação familiar e o que realmente ela faz. Segundo, eu também gosto de perguntar o que o meu cliente entende por constelação, para saber o que ele sabe sobre constelação. Se o que ele sabe também sobre constelação tem coerência com o que realmente se trata ali as constelações sistêmicas. E é claro que eu vou perguntar do que se trata, e aí eu também vou explicar como é o meu trabalho das constelações familiares. Então, eu vou estabelecer ali um acordo para que o meu cliente entenda tudo que ele vai ter através do meu trabalho. Para ele não falar, nossa, mas eu vim buscar tal coisa e eu tive, né, outra coisa. Então, eu gosto muito de alinhar tudo isso antes para não ter esse tipo de confusão. E eu também gosto de perguntar para o meu cliente se ele conhece essas leis sistêmicas. E eu vou explicar para eles essas leis, porque é em cima dessas leis, né, eu vou explicar para ele isso, que é em cima dessas leis que eu vou olhar para os desequilíbrios, as desordens que estão ocorrendo no sistema familiar. E são essas desordens que irão aparecer ali nas constelações familiares. Então, toda essa informação, alinhar o tema que vai ser trabalhado, explicar para o cliente que muitas vezes, né, o que ele traz é apenas a ponta do iceberg, vai fazer com que o nosso trabalho fique muito mais fluido. Eu sei, gente, que esse vídeo é para falar sobre leis sistêmicas, mas você nesse momento pode estar sim se perguntando, Fernanda, qual é a minha postura antes da constelação? Eu preciso alinhar esse tema? O que é um tema para ter força? E o diagnóstico? Constelação tem diagnóstico? O que fazer se eu percebo que o meu cliente não está ali no nível de consciência para olhar para a sua dor, para passar por uma constelação familiar? Então, tudo isso, gente, eu preciso alinhar. E para mim poder alinhar, entender, trabalhar, né, esse antes das constelações com o meu cliente, eu preciso aí ter conhecimento de algumas técnicas para mim poder, né, identificar tudo isso. E quando eu falo de diagnóstico, eu te digo que fique somente ali no essencial. Porque muita informação também antes da constelação contamina, polui a percepção do terapeuta.
ela também tira a gente da posição de facilitador, prejudica a nossa percepção dos movimentos. Porque, gente, o que acontece? As constelações familiares, ela trabalha com campo morfogenético e as informações, né, desse campo morfogenético. Se eu tô ali cheia de informação, de conceitos, até julgamento, né, sobre a história do meu cliente, se eu entro muito, né, no conhecimento do que o meu cliente traz, eu vou chegar na constelação cheia de armadilhas para mim não perceber esse campo e o que o campo me mostra. E nós sabemos também que nem tudo que o cliente traz é a realidade do que acontece. Pelo contrário, nós sabemos que ele vai trazer o que é real para ele, o mapa dele, a sua razão. Mas sobre isso, né, sobre a questão da razão, já falei que eu vou falar um pouquinho com vocês mais para frente nesse vídeo. O que eu quero mesmo aqui que você entenda é que quando a gente vai fazer um trabalho de constelação familiar, a gente tem que ter muita consciência, muito respeito e também uma postura de terapeuta. Por quê? Porque eu não posso me deixar influenciar, né, pelas máscaras. O trabalho das constelações familiares, ela é um trabalho qual eu vou olhar para uma camada mais profunda, para o que realmente está impactando. Então, por isso que muitas vezes uma pessoa ela traz um tema para constelar e aquele tema se desdobra em algo que ela nem imaginava que isso ia acontecer. E isso também pode gerar uma confusão na pessoa que está sendo constelada. E também é algo que é muito importante da gente esclarecer para eles. Que muitas vezes, né, eles estão trazendo um conflito que aparentemente é o que está ali impactando a vida dele. Mas quando ele vai olhar, né, isso aí já vem sendo gerado de muito tempo atrás, né? Como se fosse ali, né, a ponta do iceberg mesmo. Mas o que está por trás ali é o que vai ser olhado nas constelações de uma forma mais fluida, né? Então, dando sequência ao nosso papo sobre leis sistêmicas, vamos falar de uma quarta lei que não foi observada pelo Bert, mas que faz total sentido, né, de ser observada dentro das constelações, que é quando o meu cliente se encontra como criança. E essa lei, ela é chamada de lei do tempo e espaço. Então, a consciência dessa lei tempo e espaço, além de me ajudar muito no meu trabalho dentro das constelações, também me ajuda no meu trabalho como psicóloga. Porque se o meu cliente adulto não se encontra ali numa postura adulta, eu não consigo avançar, seja com a constelação, seja com a terapia. E aí, né, nós temos também uma outra questão de polaridade, que é a questão adulto-criança. Porque se eu sou adulto, eu preciso sim me comportar como adulta. Então, o que seria, Fernanda, esta lei, né, essa quarta lei, que é a lei tempo-espaço? Esta é a lei, gente, que vai determinar quem seu cliente é no aqui e no agora, como ele se comporta. Essa lei do tempo-espaço me permite observar em quais polaridades meu cliente se encontra nesse momento. Ele olha para o passado? Ele está no presente ou ele está lá no futuro? Ele está adulto nas suas relações? Se você parar para pensar, até mesmo como terapeutas, nós precisamos observar se estamos adultos, porque isso vai influenciar o nosso papel. Por outro lado, eu também preciso ter essa noção de lei de tempo e espaço para não tratar o meu cliente como criança. Porque sabe o que vai acontecer se eu tratar o meu cliente como criança? O cliente, ele vai passar a fazer reivindicações a você, terapeuta, como ele faz aos seus pais. Se tratamos nosso cliente como criança, ele não se responsabiliza. Pelo contrário, ele se isenta, né? Ele não entende as consequências das suas escolhas e passa a acreditar que é você que tem que resolver. Ou seja, o cliente, ele enfraquece, ele não amadurece, ele não evolui, ele não ressignifica, ele não toma decisões assertivas, não olha de frente para a vida e seus problemas. Ele vai ver o terapeuta como o salvador, né? E não como um terapeuta que está ali numa postura para direcionar ele a um novo olhar. Então, se o nosso cliente ele não se encontra adulto,
A terapia, as constelações, qualquer processo terapêutico que possa estar ocorrendo, não flui, porque criança não se responsabiliza. Criança, pelo contrário, né? Ela faz birra, ela olha para aquilo, né, que é conveniente para ela, que vai apagar as dores dela, que vai fazer com que ela sobreviva e muitas vezes se vitimiza. Então, se eu percebo que meu cliente infantiliza suas ações, se ele está lá no passado, ele se comporta como? Como criança. E isso, pessoal, não é saudável, porque se ele não está no aqui e agora, ele está preso aos seus traumas, nos seus conflitos lá de trás. Na sua família de origem, o que aconteceu lá na sua infância? Ele traz esses traumas ocorridos lá da infância para o mundo adulto. Só que quando ele está ali no mundo adulto, aquelas artimanhas que ele criou para sobreviver a todos esses traumas, essas dores, não vai resolver no mundo adulto. E aí, né, ele não vai procurar soluções como adulto. E se ele não procura soluções como adulto, se ele não se libera, não se liberta dos seus conflitos, ele não toma força. E o que é essa força? Força de olhar para a vida, de olhar para frente. Entendeu? Então, quando eu estou preso lá no passado, eu não consigo olhar para o presente e para o futuro. E eu não tenho energia para minha família atual, para os meus filhos e muito menos para olhar para os meus objetivos. E se eu estou preso lá no passado, as minhas relações também vão ser infantilizadas. É onde o marido está numa posição de filho, a esposa numa posição de mãe, e vice-versa. É um exemplo, tá, pessoal? Então, essa quarta lei de tempo e espaço vai mostrar quem eu sou no aqui e no agora. E para onde eu olho. E isso tem que ser observado dentro do nosso trabalho como terapeuta sistêmico, como psicólogo, como facilitador em constelações. E pode ter certeza que toda essa informação, pessoal, se você conseguir alinhar, tomar para si, será um salto quântico nos seus atendimentos e também nas suas relações. Então, se você está lá na sua constelação, na clínica, a coisa que você tem que pensar é, o meu cliente está olhando para o presente, passado ou futuro? Se ele está olhando para o passado, se ele não está ali, né, numa dinâmica saudável, mas numa dinâmica doentia, infantil, é claro que ele vai ter conflito. E não somente, gente, na constelação que a gente observa isso, mas também através, né, do discurso, das ações do cliente, da forma com que ele traz, das posturas que ele traz, como ele tem na vida. E também aqui é importante ajudar o cliente a entender que ele está criança, porque senão não adianta nada essa percepção. E para isso eu criei uma ferramenta que eu utilizo muito, e eu chamo ela de ferramenta tempo-espaço, que vai me ajudar, né, a conduzir o meu cliente para essa nova percepção, para esse olhar, né, para esse olhar de que ele não se encontra ali adulto na fase em que ele vive na vida, no mundo adulto. Porque se eu não trabalhar essa percepção, seja antes ou após as constelações, isso não muda. E não adianta a gente ficar trabalhando na criança interior se o nosso cliente ele não se vê como criança. Se ele não entende que ele está numa postura que não é dele. Não adianta também a gente ficar trabalhando criança interior se a gente não vai investigar aonde socorreu, o trauma que ele sofreu lá no passado que trouxe a sua criança ferida para o mundo adulto. Então, através disso, né, você já consegue ter ali, né, um parâmetro. Se meu cliente está lá no passado, opa, tem alguma coisa errada aí, não tem? Eu preciso investigar, né, o que está por trás disso tudo, porque ele traz essa criança, né, para o mundo adulto para sobreviver às suas dores. O que aconteceu lá atrás que ainda precisa ser ressignificado, que está trazendo essa criança ferida para o meu cliente. E para isso, gente, eu tenho que olhar. Porque se eu ficar só ali na primeira camada, se eu não olhar, por exemplo, para a raiz oculta do que está impactando o meu cliente, eu não consigo tratá-lo com assertividade. Ele sempre vai estar repetindo os mesmos padrões. Entendeu? Ah, Fernanda, então não é importante tratar a dor circunstancial dele? A queixa? Claro, mas a partir do momento que você trata ali aquela queixa, pode ter certeza que o que está oculto vai começar a aparecer. E aí você tem que ir
e tratar e ressignificar. Só assim a gente consegue ter uma terapêutica, uma ressignificação e um resultado nos nossos atendimentos. Então, se eu não trago o meu cliente para o mundo adulto, se eu não ressignifico as questões dessa criança, que tem muita relação com os traumas infantis que nós carregamos para o mundo adulto, o meu cliente não consegue olhar de frente para a vida. Ele não desenvolve a autorresponsabilidade e muito menos, se ele continuar ali criança, nada do que eu faça vai conseguir ajudá-lo. Muito pelo contrário, eu corro o risco dele me fazer mãe dele e se tornar dependente da terapia, mas não muda. E isso é muito grave, porque o que nós queremos mesmo como terapeutas é que o nosso cliente se livre da terapia, que ele se cure. Então, pessoal, é muito importante a gente olhar essa lei, né, essa quarta lei chamada tempo e espaço, porque com ela a gente já consegue também identificar um monte de desequilíbrio. Meu cliente está mais no passado, futuro ou lugar nenhum? Para onde ele olha? Aonde fica o pai na sua vida? Aonde fica a mãe na sua vida? E o marido, a esposa, os filhos? O que ele entende, né? Sobre os papéis que ele exerce? Eles estão no tempo certo? Quem está mais perto ali do futuro? Quem deveria estar? Onde está a origem dessa relação doentia que ele pode estar envolvido? Olha quanta coisa a gente pode observar. E todas essas questões ajudam a gente a perceber essa questão do tempo e espaço e para onde o nosso cliente olha e se ele está adulto ou se ele está criança. E por que é importante olhar para todas essas leis que eu estou falando? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio de dar e receber e tempo e espaço. Porque o constelador ou terapeuta sistêmico precisa ler as informações do campo. E para isso você precisa ter a noção do que é saudável para entender o desequilíbrio. Olha a polaridade. O equilíbrio das leis, como ela se configura organizadamente para entender os desequilíbrios. Por isso que é muito importante dominar essas leis e ter essas leis na nossa vida como uma filosofia de vida. Porque o constelador, ele vai usar essas leis o tempo todo dentro do seu trabalho. Então, essas leis é a base para qualquer forma de constelação familiar ou terapia sistêmica. E se você não as observa e não percebe como elas se configuram ali nas relações do cliente, você não consegue identificar as dinâmicas doentias as quais, né, ele se encontra envolvido. E você pode dizer assim: ah, Fernanda, mas eu não concordo com essas leis. Sinto muito, elas estão aí, você gostando ou não, você concordando ou não, interferindo nas nossas relações. Se você não consegue trabalhar com essas leis sistêmicas, se você infringe essas leis sistêmicas, ou se você não aderi-las, você vai ter conflito, gostando ou não, elas estão ali, elas são universais. Elas não funcionam aqui para mim, para você. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, se não olha para essas leis, se ela não respeita essas leis, vão ter problemas. Então, vamos falar algumas premissas que para mim são muito importantes dentro do trabalho das constelações familiares. Toda criança olha para o passado. O que isso significa? Se eu trago a minha criança no mundo adulto e eu ajo nas minhas relações como criança, com a minha criança, é porque tem algo lá no passado que eu trouxe que precisa ser olhado, tratado, ressignificado. Um adulto, ele tem que olhar para o futuro e não lá atrás, não ficar preso às suas dores. Um adulto criança é aquele que fica caçando pai e mãe lá no passado. É um adulto que infantiliza as suas relações, o seu olhar para a vida. Quando eu sou pai e mãe da minha criança, eu consigo olhar para o futuro e ser adulto e ter atitudes de adulto. E dentro de um trabalho de constelação familiar, eu preciso trabalhar esse lado adulto do meu cliente, se eu quiser ter resultados dentro do que eu faço. Certo até aqui? Entendeu a importância dessa quarta lei e como nós precisamos olhar para ela? Se eu não identifico que meu cliente está ali na sua criança, eu não consigo avançar com resultados. E aqui, se você parar para pensar,
é muito importante avaliar, porque existem várias técnicas de criança interior, MPI, algumas ferramentas estruturadas que irão te ajudar ali a trazer o cliente para o mundo adulto e olhar para suas dores. E não somente nas constelações, tá, pessoal? Porque nós sabemos que muitas vezes as constelações ela é apenas o início. É apenas o início de um processo de transformação, mas o processo de cura mesmo, ele é longo, ele é dolorido. Não é apenas fazer uma constelação e pronto, tô liberada aí. Muito pelo contrário, eu preciso de um tempo também para ir ressignificando tudo que eu olhei dentro das constelações. E muitas vezes eu preciso continuar, seja através de psicoterapia ou de qualquer técnica terapêutica que vai me trazer um benefício. Então, constelação familiar é um novo olhar, é diagnóstico, mas a partir daí tem muita água, né, para rolar da ponte até o cliente realmente conseguir ressignificar os seus traumas, conflitos e emaranhados. E outra coisa, isso tudo que eu estou falando aqui não depende apenas de nós terapeutas. Nós temos, é claro, nosso 50%. E esse 50% é claro que nós temos que fazer com maestria, responsabilidade. Porque se eu souber fazer um bom trabalho, eu vou conseguir ajudar o meu cliente a despertar para o novo. Mas sem ele querer, sem ele se responsabilizar, se ele não tomar para si a responsabilidade de, a partir desse olhar, fazer diferente, ele não muda. Muitas vezes, apenas uma constelação vai fazer a pessoa ter esse olhar, ela ter esse amadurecimento e começar a mudar a partir dali. Só que muitas vezes, quando o processo é muito doloroso e a pessoa às vezes não dá conta, ela precisa de um tempo maior e de um acompanhamento para ir ressignificando isso aí, sem dúvidas também, né? Para não sair de uma constelação ou do que ela observou ali, né, dentro da constelação, pior do que ela ficou. Porque muitas vezes ela passa por essa constelação e a dor é tão grande por ter olhado para algo que ela não queria, que ela vai precisar, sim, depois de um terapeuta para ir ressignificando tudo isso que ela observou. Senão ela vai acabar esquecendo, deixando isso para o meio do caminho, voltando com a sua criança e seguindo com seus conflitos. Então, o que é importante entender? Que nenhum processo terapêutico, gente, é leve. Ele traz dores, porque temos que encarar nossos piores medos, tristezas, traumas de frente. E muitas vezes é melhor olhar para algo que a gente dá conta de ver, de olhar, do que realmente para a raiz. E é onde muitas vezes a pessoa vai se desviando. E como terapeutas, nós temos que entender quando essa pessoa está se desviando, porque não está dando conta de olhar. E aqui, é claro que nós precisamos ter um feeling, porque, gente, tema de constelação é a ponta do iceberg. Muitas vezes, né, é o conflito que o cliente traz para se desviar, como eu falei, daquilo que ele tem tanto medo de olhar. Porque é mais fácil olhar para o sofrimento do que para a dor, do que para aquele trauma que está lá, profundo, inconsciente. E como terapeutas, nós temos que ter essa percepção e precisamos ter o feeling de trabalhar os níveis de consciência do cliente para ele suportar e dar conta de todo esse processo. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque, gente, é muito sério. Se o terapeuta deixar o cliente conduzir, porque é muito mais confortável para ele, ele sempre vai ter os mesmos problemas e não vai ter a terapêutica nenhum nisso. E isso não significa também que a gente tem que despejar tudo que conhecemos goela abaixo do nosso cliente. Aí que é onde muito terapeuta se perde, porque nós temos que trabalhar os conflitos do nosso cliente, gerar insights, uma nova percepção com muita amorosidade e ir alinhando tudo isso. E ter muitas vezes, gente, a humildade e responsabilidade de falar para o cliente: fulano, vamos trabalhar com algumas questões antes, para depois a gente passar por uma constelação. Esse não é o momento de você constelar. Talvez lá na frente, mas agora você precisa trabalhar com algumas questões, porque sem olhar para isso e entender algumas coisas, nós não vamos conseguir evoluir com as constelações.
E às vezes, por o cliente não estar nesse amadurecimento para olhar para tudo aquilo e o terapeuta não consegue ter essa expertise, é que ocorre ali muito problema quando a pessoa passa por uma constelação, fica pior do que entrou, sai confuso. Então, é muito importante esse trabalho de alinhamento para qualquer tipo de terapia. Se a gente avançar, todos esses processos, gente, ele passa a ser um processo perdido. A pessoa sai pior do que entrou, ainda perde seu tempo, a sua credibilidade, ele gasta dinheiro à toa. Então, não é bom para ninguém. Então, quando isso ocorre, é o momento do constelador dar um passo para trás e, dependendo da sua expertise, utilizar ali outras técnicas, como eu falei, para alinhar o cliente para a constelação, ou indicar algum profissional da sua confiança que cuide disso. Mas, gente, não constela o cliente que está muito perdido, ou muito desesperado, ou procurando ali, né, que você resolva por ele. Quando ele está também muito no racional, o dono da razão, o cliente nessa postura, se ele for constelado, não vai adiantar. E tomando gancho, né, de tudo isso que eu estou falando, é sobre isso que eu gostaria de falar com você agora. Sobre o cliente dono da razão. E o que isso significa, Fernanda? Você diz que a constelação não tem julgamento. E isso não é um julgamento? Não, pessoal. Este é apenas um aspecto de polaridade que nós temos que observar, pois é uma das coisas que acontecem muito. Pessoas que sentem ali na razão de tudo que está acontecendo. Então, veja bem, essa lei da razão é uma lei que os nossos clientes, eles querem muito impor depois de nós terapeutas explicar as leis sistêmicas a eles. É a lei onde ele justifica que ele tem razão e o que ele está fazendo está certo. Agora pensa comigo, se do jeito que ele está fazendo é o certo, por que ele está cheio de conflitos? Por que ele busca ajuda? Porque a vida dele, de alguma maneira, se encontra ali travada. Então acontece muito do cliente estar cheio de razão, justificativas, historinhas, que só servem para ele se proteger e não olhar como deveria para o conflito. E é comum o cliente, por exemplo, dentro da constelação, da psicoterapia, tentar ali mostrar para o terapeuta, provar para o terapeuta que ele está certo naquela postura, que ele tem razão no jeito que ele está conduzindo a sua vida. É muito comum a pessoa se chocar com essas leis, né? E ver que ele está ali numa postura errada e começar a justificar que ele está fazendo ali é o melhor para a família dele, por amor, né, gente? Então, é muito comum ele querer mostrar pra gente que ele tá certo com seus pensamentos, comportamentos e atitudes. E qual que é a terapêutica nisso tudo? Nenhuma. E ele faz isso, gente, mesmo que inconsciente, para se proteger das suas dores, para responsabilizar os outros e para não responsabilizar-se pelo que lhe acontece e também pela mudança. E ele perde tempo, dinheiro e não olha para onde tem que olhar e não resolve nada também. Pelo contrário, continua na mesma posição. Critica o terapeuta, fala que a constelação não resolve nada, sai muitas vezes ofendido. E com isso ele vai prorrogando, arrastando seus conflitos. E muitas vezes, né, usa, por exemplo, a terapia, as constelações para justificar, para amenizar a sua consciência. Ah, eu estou olhando para a minha vida, eu estou indo na psicóloga, eu faço constelação. O problema mesmo é que não é comigo. É as pessoas que estão à minha volta, eles que não entendem, eles não mudam. O que eu posso melhorar se eles não mudam? Eu estou fazendo a minha parte, eles que não estão fazendo a deles. É muito comum escutar isso também. Então entenda, nós como terapeuta, seja constelador ou não, nós temos que entender que podemos chegar até um ponto com o nosso papel. Depois disso, gente, é com o cliente. Se ele decide se isentar da responsabilidade, se ele continua na postura da razão e fica ali cheio de justificativas, ele não vai sair do lugar. E se você continuar, insistir, é a sua credibilidade que vai estar em jogo. Então, quando o cliente passa por uma constelação, ele vai ter a visão do essencial, uma percepção do conflito a qual ele não tinha antes.
E ele vai perceber o conflito sobre uma outra perspectiva. Mas se ele não sair do lugar da razão, da presunção, de nada adianta esse olhar sistêmico, porque ele não vai entender. Pelo contrário, ele vai questionar, vai achar ali um absurdo toda aquela informação a qual ele se deparou ali no momento. Então é importante entender que a solução, a cura, a transformação depende sim de um bom trabalho, comprometimento e expertise do terapeuta. Mas o terapeuta tem apenas uma parte nisso tudo. Cabe ao cliente também fazer a sua parte. Então, por exemplo, se ele fica com o discurso, ai, mas na minha vida é tudo difícil, eu não tenho sorte, o que eu posso fazer se as pessoas não mudam? Elas fazem de tudo para infernizar a minha vida. O que eu posso fazer se meu pai é alcoólatra e eu tenho que fazer ali o papel dele, né? Para cuidar da minha mãe, dos meus irmãos. O que eu posso fazer se minha mãe é doente e ela precisa que eu cuide dela? Meu pai não está lá. Se eu não fizer isso, minha mãe não consegue fazer sozinha. Se eu não olhar, não cuidar dos meus pais, eles se perdem, eles não dão conta. Gente, tudo isso enfraquece nosso sistema familiar. Mas o que eu quero dizer aqui é que são um monte de justificativas, né, que as pessoas elas vão fazendo ali para mostrar que elas estão com razão de estar naquela posição e que não vai levá-la a lugar nenhum. Então, se o cliente não entender que não é o dono da razão, se ele se coloca presunçoso, né, a constelação, a própria família, ele não vai resolver nada. Ele não vai estar ali disponível para o novo. E, Fernanda, como trabalhar essa percepção? Como trabalhar essa tomada de consciência? Muitas vezes nós precisamos ir na ferida do cliente para ele entender. Nós temos que ajudar o cliente a enxergar o que ele faz e como ele faz está levando ele a um conflito maior. E para fazer isso, gente, não é apontando ali o dedo e falando para ele, olha, fulano, você está errado. O terapeuta, ele precisa ter as técnicas, a expertise de fazer perguntas poderosas, de utilizar ferramentas que ajudam nesse despertar, né? Que vão ali trazer uma nova percepção e novos insights. E vai ser justamente essa nova compreensão, esse novo olhar, que vai ajudar ele a ter uma nova postura perante a vida e ter a resolução de muitos conflitos. Está entendendo? Então, para finalizar, eu quero trazer uma última reflexão. Eu quero falar da lei do assentimento. Você já ouviu falar? Essa lei também nos mostra o quanto é prejudicial ficar procurando ali respostas, indignação, não aceitação pelo que aconteceu e não dá para mudar. Pelo contrário, né, ficar remoendo, isso tudo vai acaba prejudicando a pessoa. Então, quando nós falamos de assentimento, esse é um conceito que nos mostra o quão é importante a gente aceitar as coisas como são e como elas são, pois nós não podemos mudar o passado. E aceitar as coisas, né, como são, é olhar para elas também com amorosidade para tudo que aconteceu, da forma como foi. É olhar tomando aquilo que nos é dado, independente como foi, como força, deixando, né, o que é de cada um com cada um, sem julgamentos e receber o suficiente. Então, segundo a Brigitte Hibbs, que traz esse conceito para nós, ela diz que o assentimento a tudo como é a primeira lei da abundância. E o que isso significa? Que assentir, aceitar, é dizer sim a tudo como é e a todos como são, mesmo que não compreendamos, pois sabemos que as nossas vidas, né, fazem parte de grandes movimentos, de compensação e de reconciliação que são às vezes inalcançáveis para a nossa mente. Então, para a Brigitte, quando acolho tudo da forma como é e como foi, agradecendo, né, tudo que chegou até a mim, quando agradeço as minhas origens, quando agradeço os meus pais por serem como eles são, independente de tudo e sem julgamentos, eu me aceito como sou e agradeço por ser quem eu sou. Então eu estou ali, nesse momento, quando eu me encontro nessa postura, eu estou permitindo que o êxito entre na minha vida, que a abundância entre na minha vida. E para Bert, quando damos esse passo, realizamos ali um grande ato de amor. Quando vivencio tudo que a vida me propõe,
passo a passo, quando evoluo com cada nova situação, a cada aprendizagem, isso me torna forte, porque eu me liberto de ficar ali encontrando porquê, justificativa, eu não acuso e nem aponto responsáveis, né? E essa aceitação, gente, que é diferente de submissão, me fortalece e me mantém ali conectado com a vida. E essa conexão vai me dar a possibilidade de fazer algo de bom com a minha vida. Então, eu vou deixar aqui agora uma citação. A primeira força do amor é a aceitação. O assentimento incondicional a tudo tal como é. Amar é aceitar incondicionalmente a vida que nos foi dada. Brigitte Hicks. Então, só para encerrar, se eu olho para todas essas leis, eu consigo enxergar as desordens no sistema do meu cliente. E olhar para essas bases, né, é também se manter amoroso e respeitoso com tudo que o cliente traz e sem julgamentos. Se eu me mantenho presente, humilde, centrado, se confio no movimento fenomenológico e sei que ele se apresenta tal como ele realmente é, se eu sei que o campo é soberano, eu não preciso entrar no racional, ficar investigando historinhas ali que só irão contaminar, né, a minha constelação. Então, pessoal, eu preciso postura, mas também habilidade de perceber ali os movimentos. E para isso eu sempre falo, um olho no cliente e um olho na constelação. Tudo, essas observações vai trazer muita informação. Afinal, o corpo mostra aquilo que o coração sente e a boca não consegue falar. E vai validando lá com o cliente. Fulano, faz sentido para você? Acompanhe seu cliente. Sinta o campo, ouça o campo, olhe com os olhos do cliente, seja empático. E no momento certo, trabalhe com as falas, com os exercícios. Mas não traga o cliente para o racional, para a análise do que está acontecendo com ele. Leve ao caminho da liberação, da solução daquele conflito que se mostrou ali naquele momento. E vai ser exatamente aí que ele vai se sentir mais leve e liberado. E acima de tudo, comprometa-se. E sabe que muitas vezes nós precisamos dar um passo para trás, pois aquela hipótese não era muito bem a correta, ou o campo se apresentou de uma forma diferente com a qual a gente pensou. E quando isso acontecer, e possivelmente vai acontecer, seja humilde para mudar de rota se a sua percepção não se confirmar ali no campo. Você, facilitador, que tem o comando da constelação, mas nem por isso você é especial ou superior. Isso não significa que em algum momento você não pode se confundir. E quanto mais você trabalha, quanto mais você mantém seu estado de presença, mais você evolui como terapeuta. Confie na sua percepção, mas saiba que se for necessário retroceder, não sinta vergonha. Seja humilde, pois como constelador você está a serviço do campo com toda a sua soberania e a serviço do cliente. Essa, gente, é a base e o caminho. E eu vou encerrando por aqui e espero que com esse vídeo eu consiga te ajudar um pouquinho mais no seu caminho, né? Tanto no seu desenvolvimento pessoal, como também profissional. E se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, pode compartilhar, que será um prazer para mim saber que eu estou aí beneficiando outras pessoas com essas informações. Um forte abraço e até mais!